Eu estou com a Santa Bíblia aberta no Evangelho de São Marcos, capítulo 1, e eu vou ler os versículos 21 em diante. Coloque a mão no coração, aí na sua casa, ou onde você estiver, coloque a mão no coração, atentamente ouça. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum, e no sábado ele foi ensinar na sinagoga. As pessoas que o escutavam ficaram muito admiradas com a sua maneira de ensinar. É que Jesus ensinava com a autoridade dele mesmo, e não como os mestres da lei. Então chegou ali um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem gritou: "O que quer de nós, Jesus de Nazaré? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem é você. É o santo que Deus enviou." Então Jesus ordenou ao espírito mau: "Cale a boca e saia desse homem." Aí o espírito sacudiu o homem com violência e, dando um grito, saiu dele. Todos ficaram espantados e diziam uns para os outros: "Que quer dizer isso?" É um novo ensinamento dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus se espalhou depressa por toda a região da Galileia. Palavra do Senhor Jesus para nossa salvação. Digam amém. A Bíblia dizendo que o Senhor Jesus estava numa sinagoga ensinando a palavra de Deus. As pessoas ficavam admiradas porque Jesus pregava com autoridade, ensinava a palavra de Deus com autoridade. E havia ali um homem que estava endemoniado. E o demônio começou a falar pela boca daquele homem. E Jesus disse: "Espírito mau, cale a boca e saia deste homem." E aquele demônio deu um grito pela boca daquele homem e saiu. Aquele homem foi curado e libertado na hora. Então as pessoas ficavam admiradas ao verem as maravilhas que o Senhor Jesus operava, curando e libertando muita gente. Aquele homem estava endemoniado. Jesus expulsou aquele demônio, curando e libertando o homem na hora. Hoje, no nosso tempo, muitas pessoas também estão sofrendo, porque estão sendo vítimas de demônios que agem em forma de uma doença, em forma de um vício, em forma de um transtorno mental, em forma de brigas dentro de casa, em forma de pensamentos ruins, em forma de tormento, de violência. Da mesma forma que aquele homem foi libertado, Jesus continua libertando hoje. Então, quando uma pessoa está sofrendo e ela vem para a igreja, ou participando aqui da Santa Missa em seu lar, ela pede para Jesus: "Senhor, cura-me, liberta-me, abençoa-me." Então o Senhor Jesus estende as mãos para expulsar demônios, para curar e para libertar os sofredores. Assim como Jesus libertou aquele homem, ele continua libertando hoje. O problema de muita gente é que não busca o Senhor Jesus. E se tem uma coisa que o demônio quer que as pessoas façam, é isso: que se mantenham longe da igreja, longe de Jesus, e que não peçam socorro para Jesus. É isso que o demônio quer, porque aí ele continua agindo na vida da pessoa, sem sofrer resistência e oposição, e vai tornando a vida e o lar da pessoa cada vez pior,
cada vez mais perturbado, porque a pessoa não busca a Jesus, porque a pessoa, ela não pede socorro para Jesus. E é isso que o inimigo quer, para que ele continue agindo. Mas quando a pessoa vem para a igreja, ou participando aqui da Santa Missa online, em seu lar, quando a pessoa clama a Jesus, o Senhor Jesus estende as mãos para expulsar o demônio e para operar milagres na vida da pessoa. Eu vou prosseguir esta leitura, eu quero que você creia. Este Jesus, ele continua sendo o mesmo. Ele está presente aqui no altar da igreja e ele também está presente aí onde você está. Eu não conheço a sua vida, eu não sei o sofrimento que você está passando. O que eu sei é que o Senhor Jesus te ama, ele está presente aqui no altar da igreja, ele está presente aí com você, e se você clamar a Jesus, ele vai estender as mãos e vai operar milagres na sua vida. E se houver algum mal te perturbando, vai ser quebrado pelo poder de Deus. Se houver algum demônio te atormentando, vai ser expulso em nome de Jesus. Vamos prosseguir aqui a leitura. Logo depois, Jesus, Simão, André, Tiago e João saíram da sinagoga e foram até a casa de Simão Pedro e de André. A sogra de Simão Pedro estava de cama, com febre. Assim que Jesus chegou, contaram a ele que ela estava doente. Ele chegou perto dela, segurou-a na mão e ajudou-a a se levantar. A febre saiu da mulher e ela começou a cuidar deles. Então a Bíblia dizendo que Jesus foi à casa de Pedro e a sogra de Pedro estava doente com febre. Para quem não sabe, Pedro era casado, como a Bíblia ensina que o sacerdote pode ser casado. Então Pedro era casado e a sogra dele estava doente. Quando Jesus foi à casa de Pedro, Jesus, vendo a sogra de Pedro doente, Jesus a segurou pela mão, a levantou e a curou na hora. Ela ficou curada e passou a servir Jesus e os seus discípulos que estavam ali. Vamos prosseguir. À tarde, depois do pôr do sol, levaram até Jesus todos os doentes e as pessoas que estavam dominadas por demônios. Todo o povo da cidade se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de todo tipo de doenças e expulsou muitos demônios. Ele não deixava que os demônios falassem, pois eles sabiam quem era Jesus. Então a Bíblia dizendo que Jesus curava os doentes e expulsava os demônios. As pessoas que eram levadas até Jesus eram abençoadas por ele. E a Bíblia dizendo que Jesus não deixava que os demônios falassem. Por quê? Porque Jesus queria que as pessoas confiassem nele, não porque os demônios estavam falando que ele era o Filho de Deus, mas Jesus queria que as pessoas confiassem nele pela sua palavra que estava sendo pregada e não pelo que os demônios estavam falando. Então todas as pessoas que buscavam o Senhor Jesus eram curadas e libertadas por ele. Ninguém voltava sem resposta, ninguém voltava sem a bênção. É a mesma coisa hoje. Eu estou na igreja desde criança. Eu nunca vi até hoje uma pessoa que viesse para a igreja de todo o coração, clamando pela cura, pela libertação, pelo milagre, e que abrisse o coração para Jesus, que não recebesse a bênção, que não recebesse o socorro do céu. Eu nunca vi. Eu já vi sim, gente que vem à igreja por vir, gente que vem à igreja por curiosidade. Eu vou ver como é. Eu vou lá.
A pessoa que vem por vir, mas que não abre o coração para Jesus, do jeito que ela entra, ela sai da igreja e não muda nada. A pessoa que vem por vir, mas que não abre o coração para Jesus, do jeito que ela entra, ela sai da igreja e não muda nada. Agora, a pessoa que vem para a igreja, que abre o coração para Jesus, que o recebe como Senhor e Salvador e clama a Jesus pelo seu milagre, o Senhor Jesus estende as mãos e opera o seu milagre, porque Ele nos ama. É bíblico. O próprio Deus determinou: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, quando a pessoa busca a Deus de todo o coração, ela o encontra e a vida é abençoada. Vamos prosseguir aqui. De manhã, bem cedo, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu da cidade e foi para um lugar deserto e ficou ali orando. Simão e os seus companheiros procuravam Jesus por toda parte. Quando o encontraram, disseram: todos estão procurando o Senhor. Jesus respondeu: vamos aos povoados que ficam perto daqui, para que eu possa anunciar o evangelho ali também, pois foi para isso que eu vim. Jesus andava por toda a Galileia, anunciando o evangelho nas sinagogas e expulsando os demônios. Digam graças a Deus. Então eu quero dizer para você que acompanha esta Santa Missa, este Jesus maravilhoso, Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo Jesus. Ele morreu numa cruz como esta para nos salvar, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, Ele está vivo e Ele continua sendo o mesmo Jesus. Olha, uma coisa muito importante na nossa vida é a leitura da Bíblia. Se você tem a Bíblia em casa, leia a Bíblia. Se você ainda não tem a Bíblia, o mais rápido possível, compre uma Bíblia. Compre uma Bíblia. É muito importante ler a Bíblia. Quando nós lemos a Bíblia, o Espírito Santo acrescenta fé no nosso coração. É muito importante ler a Bíblia. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é a Bíblia, é a palavra de Deus. Então leia. E eu quero sugerir para você ler hoje o Evangelho de São Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. À tarde ou à noite, entre no seu quarto, feche a porta, só você e Deus. Sem rádio ligado, sem televisão ligada, sem mexer no celular, sem gente conversando com você. Só você e Deus. Leia a Bíblia. O Evangelho de São Marcos, capítulo 1. Ou em outro local, que você possa ler a Bíblia em silêncio, onde ninguém vai te interromper, ninguém vai ficar falando. Leia a Bíblia. Tire um momento para você ficar a sós com Deus, lendo a Bíblia. Isso é muito importante. Leia a Bíblia e o Espírito Santo de Deus vai ministrar fé no seu coração. O Evangelho de São Marcos, capítulo 1. Faça esta leitura ainda hoje.